Durante sessão do plenário do Senado, o senador Plínio Valério fez um importante alerta sobre a situação política do país. Ele afirmou: "Não posso, não devo, sob pena da história não me perdoar, após essas eleições, deixar de expor a posição clara, cristalina de um senador do Amazonas para dizer o que pensa a respeito do que houve, o desrespeito aos três poderes." O senador apresentou a lição a ser aprendida com essa eleição, a campanha eleitoral e a gravidade de muitos incidentes ocorridos durante o seu desenrolar nos trouxeram uma lição de grande importância. Não se trata mais de saber quem ganhou ou quem perdeu. Uma constatação mais forte do que essa se impõe e é a seguinte: precisamos reconstruir o sistema dos três poderes no Brasil. Se vivemos momentos de grande turbulência, isso se deve a distorções ocorridas no exercício das prerrogativas constitucionais e a uma série de atos que claramente fraturaram o equilíbrio entre os três poderes e colocaram em risco a democracia. O senador listou distorções que foram observadas, inclusive a censura e as restrições a direitos fundamentais impostas pelo Supremo Tribunal Federal e apontou que as distorções geram um risco da destruição da ordem jurídica. Plínio Valério ironizou: "O atual Supremo Tribunal Federal criou a nova figura legal que eu chamei daqui, repito, o cavalo de pau jurídico, aquelas mudanças repentinas na jurisprudência estabelecida por conta do humor de um ou dois ministros, o que é suficiente para se mudar tudo o que se fez no país." O senador foi enfático: "Vamos reconhecer, nesses últimos tempos, os poderes da nossa República não foram independentes e, principalmente, não foram harmônicos. Vou repetir o que já disse aqui dessa tribuna. O inciso 2 do artigo 52 da Constituição dispõe que compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Temos dezenas de pedidos de impeachment envolvendo ministros do Supremo. Nenhum foi examinado seriamente. Votá-los, nem pensar. Portanto, estou aqui, me desculpem, cobrando que o Senado faça a sua parte." O senador listou as possibilidades de crimes de responsabilidade por ministros do Supremo Tribunal Federal e mostrou como as condutas de vários ministros, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, se encaixam nas descrições. Plínio Valério cobrou os colegas: "Nós temos de agir, motivos não faltam." Motivos não faltam e eu citei aqui. Nós temos essa prerrogativa, a população brasileira nos cobra uma ação e uma atitude. Portanto, o pedido que faço, a cobrança que faço, a relembrança que faço aqui é a de que nós, senadores, estamos no dever moral de fazer cumprir a Constituição e colocar determinado ministro em seu lugar, botar um freio no Supremo Tribunal Federal, que pode muito, mas não pode tudo. Os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores, em especial do Supremo Tribunal Federal, se acumulam há anos, sendo engavetados unilateralmente pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado e até sobre sua utilidade, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Embora a apreciação dos pedidos seja responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos.
O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, hoje eu vou extrapolar um pouquinho o tempo, os 3 minutos, mas deve chegar uns 5 minutos, porque eu não posso, não devo, sob pena da história, não perdoar, de, após essas eleições, deixar a posição clara, cristalina de um senador do Amazonas para dizer o que pensa a respeito do que houve, no que se diz respeito ao desrespeito dos 3 poderes. A campanha eleitoral e a gravidade de muitos incidentes ocorridos durante o seu desenrolar nos trouxeram uma lição de grande importância. Não se trata mais de saber quem ganhou ou quem perdeu. Uma constatação mais forte do que essa se impõe, e essa constatação é a seguinte: precisamos reconstruir o sistema de 3 poderes no país. Se vivemos momentos de grande turbulência, isso se deve a distorções ocorridas no exercício das prerrogativas constitucionais. E isso se deve a uma série de atos que claramente fraturaram o equilíbrio entre os 3 poderes e colocaram em risco a democracia. Podemos listar aqui essas distorções. Começam pelo desrespeito aos limites previstos para o exercício dessas prerrogativas. Seguem-se o aparelhamento dos tribunais, as medidas tomadas para calar ou para comprar a mídias, as restrições às liberdades civis. Esse risco da destruição da ordem jurídica foi exposto em artigo pelo professor Carlos Alberto de Franco, que é um jurista liberal e um dos maiores estudiosos da liberdade de imprensa do Brasil. Ele constata que esse risco, que no Brasil de hoje é visível a olho nu, está sendo causado pela conduta de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que é ou deveria ser o principal responsável pela garantia do cumprimento e da estabilidade do ordenamento jurídico. Fecho aspas do jurista. E eu completo: esses ministros, senhores e senhoras, foram responsáveis, isso sim, pela instabilidade do ordenamento jurídico. E não é de hoje que esse fato ocorre. Não é de hoje também que eu me dedico a combater esse risco de instabilidade. E lembro aqui, me permitam, no dia 19 de março de 2019, com mais 29 senadores, apresentei proposta de emenda constitucional que estabelece mandato fixo e temporário para ministro da Suprema Corte. Pela proposta, os mandatos de ministro do Supremo Tribunal serão de 8 anos, vedada a recondução. A medida, evidentemente, não atinge a atual composição. Portanto, não se pode ser interpretada como ato hostil a eles. Essa proposta de emenda constitucional segue legislação de países europeus, como Alemanha, Itália, Portugal e França, além de países da América Latina. Isso vai evitar, no meu entendimento, modificações súbitas de entendimentos relativos à jurisprudência já consolidada e consequente segurança institucional.
O atual Supremo Tribunal Federal criou uma nova figura legal que eu chamei daqui e repito, o cavalo de pau jurídico. Aquelas mudanças repetidas na jurisprudência estabelecida por conta do humor de um ou de dois ministros é o suficiente para se mudar tudo que se fez no país. Não há aí, ao contrário do que ocorreu no período eleitoral, um conflito entre poderes. Ao contrário, reconhecemos todos que o cumprimento estrito do artigo 2º da Constituição, aquele que define os poderes da União e os classifica como independentes e harmônicos entre si, representa a garantia da institucionalização do regime democrático e, em consequência, a prevenção de aventuras que tragam perigo a essa mesma democracia pela qual tanto lutamos. Vamos reconhecer, nestes últimos tempos, os poderes da nossa República não foram independentes e, principalmente, não foram harmônicos. Vou repetir o que já disse aqui dessa tribuna. O inciso 2º do artigo 52 da Constituição diz que compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Temos dezenas de pedidos de impeachment envolvendo o ministro do Supremo. Nenhum foi examinado seriamente. Votá-los nem pensar. Portanto, estou aqui, e me desculpem, cobrando que o Senado faça a sua parte. Vale a pena aqui ler o artigo que diz, o artigo 39 da Lei 10.079, de 1950, que define à perfeição os crimes de responsabilidade de ministro da Corte. Você, brasileiro, você, brasileira, pode tirar suas conclusões, que eu vou ler aqui o artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 1. Alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Isso a gente vê constantemente. Mais recente foi uma ministra. 2. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Hoje tem ministro denunciando, julgando e condenando. 3. Exercer atividade política partidária, o que se vê é ministro sendo partidário. 4. Ser patentemente dissidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Está cheio deles fazendo isso. 5. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. E eu posso citar aqui pelo menos 3 ministros que podem ser enquadrados em todos esses artigos. Final, agradecendo a sua paciência. A essa sequência de violações somam-se outras que decorrem de práticas abusivas causadas por distorções nas normas internas dos tribunais superiores. Foi assim, olha só, senador, que o Supremo Tribunal Federal encontrou no início do ano, portanto já está defasado, nada menos do que 377 julgamentos suspensos por pedido de vista dos ministros. É uma distorção tremenda, e eu vou citar aqui pedido de vistas antigos, de 3 ministros. Roberto Barroso tem um pedido de vista que já vai completar 6 anos. Alexandre de Moraes vai completar um pedido de vista de 2 anos. E o ministro Fachin de quase 2 anos. Pasme, e eu encerro. Julgamentos parados por pedido de vistas. Alexandre de Moraes, 53 pedidos de vista em aberto. Roberto Barroso, 43 pedidos de vista em aberto. Edson Fachin, 8 pedidos de vista em aberto. Aqui, quando a gente pede pedido de vista, nós cumprimos a lei. O que dizer de um tribunal responsável para fazer cumprir a lei que não cumpre sua própria lei? Portanto, estou fazendo isso e repito. Finalizo reafirmando que os senados e senadores, nós temos que agir. Motivos não faltam. Motivo não falta. Eu citei aqui. Nós temos essa prerrogativa. A população brasileira nos cobra uma ação e uma atitude. Portanto, o pedido que faço, a cobrança que faço, a relembrança que faço aqui é de que nós, senadores, estamos no dever moral de fazer cumprir a Constituição e colocar determinado ministro em seu lugar, botar um freio no Supremo Tribunal Federal, que pode muito, mas não pode tudo. Eu estou encerrando, mas pode conceder uma parte, presidente?
Eu já encerrei. Senador Plínio, eu peço a compreensão de Vossa Excelência, porque nós, ao encerrar o seu pronunciamento, nós reservamos, até porque Vossa Excelência assim requeriu, quase 8 minutos. E como há aqui uma demanda na lista, tanto presencial como remota, eu queria pedir a sua compreensão e de quem senador, se Vossa Excelência puder, faz aqui a inscrição e terá na oportunidade da lista a condição de tecer comentários ao pronunciamento de Sua Excelência, senador Plínio.